seu final de ano vai ser glorioso. Seu novembro, seu dezembro será extraordinário, de bênçãos, de boas novas. Grandes viradas vão acontecer ainda esse ano. Grandes reviravoltas vão acontecer ainda esse ano. Diga assim comigo: bênçãos multiplicadas. Diga: bênçãos serão multiplicadas. Vamos lá. Mateus 14, 13. Repita essa frase comigo. Com certeza a chave do poder é agir. Nós falamos ontem que fé sem obras é o quê? Morta. Então nós temos que agir. A fé tem que ser acompanhada de obras. Nós oramos, nós alcançamos promessas. As coisas não caem do céu, são alcançadas no céu. Por isso que a Bíblia diz, tem um versículo que eu gosto muito, mas gosto muito. Deixa eu achar ele aqui, que eu vou ler para vocês antes de eu entrar nessa palavra. Eu gosto muito e prego muito para mim. Eu prego continuamente para mim esse versículo, que diz assim: os quais pela fé, diga comigo, pela fé, conquistaram reinos. Pela fé conquistaram reinos. Diga: praticaram a justiça. Diga: alcançaram o cumprimento de promessas. Diga: fechar a boca de leões, apagar o poder do fogo. Diga: escaparam do fio da espada. Agora essa é uma das que eu mais gosto. Diga assim, ó: da fraqueza tiraram forças. Mais uma vez: da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha. Diga: na fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha. Está na batalha, tem que se fortalecer, querido, tem que se tornar poderoso. Da fraqueza tira força. É assim que nós vencemos. Você vê que pela fé alcançaram promessas. Vamos lá, Mateus 14 diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, diga comigo, e olhando para o céu, deu graças, quer dizer, pegou aquele pouco que não era o suficiente para a multidão que estava ali, deu graças, agradeceu. A gratidão atrai a multiplicação. Diga comigo: a gratidão atrai a multiplicação. E partiu os pães, em seguida deu aos discípulos, e este a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos,
E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Diga comigo, 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tem algo lindo aqui. A primeira coisa que eu quero ensinar, a nossa oração aqui hoje, ou as nossas orações aqui hoje, serão orações de multiplicações. Mas é muito importante que a gente entenda alguns princípios. Tem princípios importantíssimos aqui. Primeiro, a gratidão. Agradecer. Tem uma coisa linda aqui. Eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços, diga comigo, que sobraram. Eu vou fazer você repetir uma palavra, uma frase agora, que daqui a pouco eu vou te mostrar essa frase sendo ensinada. Diga assim comigo, diga, vai sobrar. Não vai faltar. Diga, vai sobrar. Não vai faltar. Diga, o pouco será transformado em abundância. Diga, vai sobrar. Não vai faltar. Como é que vai ser em novembro e dezembro? Como vai ser novembro e dezembro? Mais uma vez. Vai sobrar. Não vai faltar. O milagre da primeira multiplicação de pães e peixes é o único milagre retratado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam dele. Vamos aqui para 2 Reis 4, 42 e 44. 4, 42 a 44. Veio um homem de Baal Salisa trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada. Diga comigo, 20 pães. Feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a 100 homens? Porque, teoricamente, 20 pães não dá para 100. Correto? Sim ou não? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor. Diga comigo, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e conforme a palavra do Senhor, diga comigo, conforme a palavra do Senhor, quer dizer, a palavra do Senhor foi colocada na boca de Eliseu, Eliseu liberou a palavra para aqueles homens, liberou a palavra, aqueles homens creram, aqueles homens falaram a mesma coisa, conforme a palavra do Senhor, eles comeram, diga comigo, e ainda sobrou. Sabe, nós temos a tendência, geralmente, quando nós entramos num momento de dificuldade, de escassez, nós começamos a fazer as contas e dizer assim, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, tem tantos compromissos para sanar, tantas coisas para saldar, tantos compromissos assumidos, não vai dar. Quando, na verdade, qual é a palavra que deveríamos liberar? Não, falou muito sem convicção. Qual é a palavra? Mais uma vez. Mais uma vez. Se nós pegássemos
aquilo que nós temos como compromisso, ao invés de olhar e falar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou salar? Como é que eu vou saldar esse compromisso? Como é que eu vou pagar? Não tem o suficiente, não tem. A gente começasse a orar e dizer, vai sobrar, não vai faltar, vai se multiplicar. Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar. Vai sobrar, não vai faltar. Vai sobrar, não vai faltar. Vamos seguir aqui, vamos seguir. Isso foi Eliseu. Jesus é maior que Eliseu. Porque Eliseu multiplicou 20 pães e algumas espigas. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos lá. Algum tempo depois, João 6, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, diga comigo, onde compraremos pão para esse povo comer? Leia em voz alta e diga assim comigo, fez essa pergunta apenas para o quê? Lê o resto. Só para testar. Só queria saber o que saía deles. Sabe por quê? É muito fácil a gente dizer assim, para Deus, tudo é? É muito fácil a gente dizer assim, Deus pode tudo. É muito fácil a gente falar assim, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus opera milagres, Deus pode tudo. Mas e crer? E usar a fé? E orar por isso? Por que Jesus fez a pergunta, onde nós vamos comprar tanto pão para essa multidão? Ele já sabia, ele fez essa pergunta, você leu comigo, ele fez essa pergunta para quê? Ele fez essa pergunta para quê? Para ver o que saía deles. O que vai sair deles agora? Como muitas vezes nós somos testados. Eu creio em Deus, eu creio em milagres. Quem crê em milagres, gente? Não, fala de verdade, quem crê em milagres? Então você tem que orar por milagres. Como é que eu creio em milagres e eu não oro por milagres? Se eu creio em milagres, eu oro por milagres. Se eu creio que tudo é possível, então eu acredito, eu oro por tudo, qualquer necessidade. Ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele queria ouvir o que vai sair deles. Vou fazer uma pergunta que eu fiz ontem. Qual é o primeiro grande mandamento? Como? Com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo? Diminuiu bastante, viu? E o segundo qual é? Aí eu fiz uma pergunta ontem. Está em perigo o teu pet, teu cachorro? Quem tem cachorro aqui? Levanta a mão. Quem ama o bichinho? Mas está em perigo o teu pet e o teu vizinho. Qual que você vai salvar? Mudou bastante. Olha, louvado seja Deus, eu converti uma multidão aqui ontem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque quem estava aqui ontem? Levanta a mão.
Vocês são testemunha, não são? O que muita gente respondeu? O cachorro. Eu falei, mas que coisa, né? Porque Deus manda amar quem? O seu cão como a você mesmo? Sim ou não? Mas quem? O seu próximo como a ti mesmo. Mas você vê, olha como é instintivo isso. O quanto nós precisamos ter cuidado. E na realidade, vamos falar a verdade, as pessoas amam mais os seus animais hoje do que o próprio ser humano. Só que nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque o segundo grande mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Nós amamos os bichinhos, mas eles não estão acima do ser humano, de pessoas. Já leu em Apocalipse que os cães não herdarão o reino? Os cães não herdarão o reino. Nunca leu? Eu vou ler então. Não vou perder o foco, hein? Vamos lá. Ai, Jesus. Deixa eu ver aqui. 21:8. Mas... Não é o 21:8, não. 22:5, deixa eu ver. Aonde? 22:15. Leia ali o primeiro. Ficarão de fora. Só que eu estou brincando, não estou manipulando não, viu? Estou manipulando não, esse cão aqui é gente, tá? Viu? São os seres humanos que agem como seres irracionais. Esses cães aqui é o ser humano, mas falando realmente, nós amamos, esse não é o foco da mensagem, só fiz para a gente refletir, tá bom? Que realmente, espera aí, eu creio em Deus, eu amo a Deus de todo o coração, eu creio na palavra, mas quando chega no momento de eu usar a fé dentro desse meu crer, espera aí, o Senhor pode me testar. Ele fez a pergunta, ou nós vamos comprar pão? Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já tinha feito, por sinal. Ele já sabia o que ele ia fazer. Mas ele queria ver o que ia sair deles. Você já parou para pensar que existem situações que Deus permite que aconteça simplesmente porque Ele quer saber o que vai sair de você? E dependendo do que sai de você é que vem a definição? Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Quer dizer, o que nós vamos fazer com isso aqui? O que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, mais uma vez diga comigo, deu graças, e os repartiu entre os que estavam assentados. Lê essa frase aqui, por favor. Mais uma vez. Tanto quanto queria, o seguinte, comeu, repetiu, pediu de novo. Porque você sabe que cristão, principalmente evangélico, é guloso. Come muito. Come ou não come? Sim ou não? Cristão come muito. Tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes.
Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que nada seja desperdiçado. Então, eles ajuntaram, diga comigo, e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Deixa eu dizer uma coisa importante. Repita essa frase comigo. Tanto quanto queriam. Diga, não havia limite. Podiam comer à vontade. Mas tem uma coisa linda aqui, que eu quero te ensinar. Uma coisa incrível. O jovem deu os 5 pães e os 2 peixes. Jesus multiplicou, deu aos discípulos. Deu a quem? E os discípulos serviram a multidão. Correto? Foi isso que você leu comigo? Sim ou não? Imagina, vamos pensar aqui. 3 dias sem comer, 3 dias ali, vivendo milagres incríveis, Senhor curando, libertando, 3 dias se alimentando, a chamada imersão. Hoje está na moda a imersão, né? 3 dias eles ali se alimentando de tudo aquilo que o Senhor Jesus estava transferindo a eles. Quando eles começaram, os discípulos começaram a servir, sentaram numa grama e começou a distribuir aquele povo. Era tanto quanto queria, então imagine você. Acabava de comer esse grupo, sentava num grupinho, acabava de comer, já estava servindo o outro, aí o outro gritava, oh, mais um pouco aqui, o outro mais um pouco ali. Oh, mais um pedaço aqui. Imagine, em algum momento poderia ter passado pela cabeça dos discípulos, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nem para nós. Nós estamos servindo, nós vamos ficar sem. Correto? Sim ou não? Eram quantos discípulos? Quantos cestos sobraram? Vazio ou cheio? Era quantos discípulos? Quantos cestos sobraram? Imagine 12 cestos cheios. Cada discípulo recolheu um cesto cheio. Os discípulos receberam mais do que todos os outros. Esse é o milagre do servir. Quem serve, recebe mais. Diga, quem serve, recebe mais. Cada um deles recebeu 12 cestos cheios. Servir traz multiplicação. Gratidão traz multiplicação. Egoísmo traz escassez. Quando você serve, você está atraindo para a sua vida abundância. Você está atraindo para a sua vida quantidade excessiva. Jesus disse que quem quer ser grande, faça o quê? O maior é o que serve. Quem quiser ser grande, aprenda a servir. Quanto mais você serve, maior você se torna. É um princípio lindo isso aqui. Jesus saiu dali, foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés e ele os curou. Quer dizer, todo tipo de necessidade sendo suprida. Todo tipo de necessidades. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenham compaixão dessa multidão. Diga comigo, já faz 3 dias
que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los ir embora com fome, porque podes falecer no caminho. E os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Diga comigo: 7. Responderam eles. Diga: e alguns peixinhos? É uma segunda, eles não deviam nem estar perguntando, fazendo essa pergunta, porque eles já tinham vivido o milagre da primeira. Não tinha nem que fazer essa pergunta. Olha que coisa. Mas quero reforçar uma coisa que eu estou batendo com vocês quarta-feira. Não fica assim, eram os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, saiba diferenciar esses homens até Atos 1:8. Até Atos 1:8 é um tipo de homem, depois de Atos 1:8 são outros homens completamente diferentes, que é o batismo de fogo e de poder. Outros, com outra fé, com outra visão, com outro espírito. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram os 7 cestos cheios de pedaços que está ali? Mais uma vez então, como é que vai ser novembro e dezembro? Mais uma vez. Diga: nós teremos mais do que o suficiente. Deus vai transformar, vai multiplicar o pouco em grande abundância. Diga: vai sobrar, não vai faltar. Em nome de Jesus. A Ele. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Multiplicação no Velho Testamento, multiplicação no Novo Testamento, em 2 vezes distintas. A primeira multiplicação tinha menos pães e alimentou mais. Nós sempre nos encantamos como Deus opera, não importa a circunstância, essa é a verdade. Por isso que eu sempre falo o seguinte: todo problema é um problema de fé. Resolve o problema de fé, resolve qualquer problema. Não gostei do que o senhor falou, bispo. Diga assim, então repete. Já que você não gostou, repete. Diga: todo problema é um problema de fé. Resolve o problema de fé e todos os problemas serão resolvidos. O que acontece geralmente? Quando nós deveríamos... A palavra... ela é poderosa, ela é eficaz. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está escrito vai se cumprir. Espera aí, a Bíblia diz que não há nada novo. Deus faz de novo. Tudo que já foi acontecerá novamente. O que já foi feito acontece novamente, vai acontecer novamente. O problema é a gente se acostumar. Se acostuma com o problema. É o que eu disse, não se acostuma com o problema não, tá? É o que eu tenho dito nos últimos dias. Uma coisa é você pegar isso aqui, eu peguei agora, quanto pesa? 400 gramas mais ou menos, certo? Mas se eu segurar isso aqui dentro de mais meia hora, quanto você acha que vai estar pesando? Para mim, se eu segurar 1 hora, se eu segurar 2 horas, em 3 horas eu já preciso de ajuda, nem com as 2 mãos. O que acontece com muita gente? Se acostuma, deixa o problema permanecer e vai ficando pesado, ao ponto de não conseguir mais carregar. Aí uma coisa que seria leve se torna ultra mega pesado porque não foi resolvido na hora que precisava ser resolvido. Está entendendo ou não? Ultra mega fácil, rápido de resolver, mas vai pesar 1 tonelada. Por quê?
não deu a resposta rápida que precisava ser dado. Eu vou te ensinar uma coisa, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, vencedora, eu sou do tempo das pessoas, elas se levantavam e entravam num propósito de oração para resolver toda e qualquer questão da sua vida. Elas entravam numa batalha, chegou um problema, eu estou me levantando, eu estou entrando em jejum, eu estou entrando em oração, eu estou entrando numa campanha de oração particular, não importa se a igreja está em campanha de oração, eu estou numa campanha de oração particular, cada culto que eu venho com propósito de oração, de jejum, porque eu não permito isso, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que está escrito na Bíblia, eu sei o que Deus tem para mim, e eu não vou aceitar. Foi o tempo que eu perdia, foi o tempo que eu era roubado, foi o tempo que o diabo brincava comigo, foi o tempo que eu era saqueado, foi o tempo que eu era humilhado, foi o tempo que eu não sabia lutar, foi o tempo que eu agia na carne. Hoje eu sei como lutar, e eu sei que a minha luta não é contra a carne ou sangue, a minha luta é uma luta espiritual. Tudo é possível ao que crê, e eu creio, eu acredito, eu sou mais do que vencedor em todas as coisas, eu já venci inúmeras batalhas, e não é essa que eu não vou vencer. Eu estou me levantando e esse problema vai cair. Mas não é o que acontece hoje. Fulano, por que você não está vindo na igreja? Ai, estou desanimado. O que era leve vai virar uma tonelada. Quanto mais demora, mais pesado vai ficar. Mais grave fica. Quem está entendendo? Resposta rápida, meu filho. Resposta rápida. Sexta-feira nós pregamos só sobre isso, resposta rápida. Quando Deus pediu a Abraão Isaque, na manhã seguinte ele levantou e foi. Quando Davi chegou, a cidade de Ziclag, quando ele chegou, havia sido invadido, levado sua família, levado seus bens. Davi, todo mundo chorou, Davi também chorou, Davi se fortaleceu no Senhor, foi no Senhor e disse o Senhor, eu devo ir em busca atrás dos invasores, o Senhor vai e você vai encontrar. Levantou, quando ele chegou lá, os invasores estavam comemorando, não deu nem tempo de comemorar, ele estava entrando, guerreando e tomando tudo de volta, restituindo, buscando a sua restituição de tudo aquilo que era dele. E a Bíblia diz que ele recuperou, o que é que ele recuperou? Tudo, e não foi só o que levaram dele, porque aí ele trouxe os despojos dos inimigos. Aí é que está o ponto. Muita gente é tardia demais para dar resposta. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou conforme, diga comigo, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A farinha da panela se multiplicou, o azeite da botija não faltou, multiplicou, porque o homem de Deus liberou uma palavra para aquela mulher creu, a viúva creu, e ela viveu um milagre sobrenatural, porque ela creu na palavra que saiu da boca do homem de Deus. Ela viveu o milagre da... Sobrou ou faltou? Sobrou ou faltou? Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Agora Eliseu, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, diga comigo, venda o azeite, diga e pague suas dívidas, e você e seu filho e seus filhos ainda poderão viver do quê? Sobrou ou faltou? Sobrou ou faltou? E para você, vai sobrar ou vai faltar? Vai sobrar ou vai faltar? Deus vai pegar o pouco e vai fazer o quê? Diga, vai sobrar, não vai faltar. Diga, novembro e dezembro serão meses de multiplicação. Deus vai multiplicar. Diga, vai sobrar, não vai faltar. Multiplicação é um princípio divino, gente. Multiplicação está na Bíblia inteira. É um princípio divino. Multiplicação de bens, multiplicação de patrimônio, multiplicação de dinheiro, multiplicação da lavoura, multiplicação de família, multiplicação da descendência. Multiplicação é divino. É um princípio bíblico. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei, diga comigo, e multiplicarei muitíssimo
a sua descendência. Multiplicação, não é nem somou, multiplicou. Todavia, diga comigo, quanto mais eram oprimidos, diga, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Olha, o que era o propósito dos egípcios? Oprimir para impedir o crescimento, mas quanto mais os oprimia, tanto mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. Olha que coisa linda. Quanto mais, todavia, quanto mais eram oprimidos, liga, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. Se eu mudar essa tradução, você vai ver, mais se multiplicavam e mais cresciam. Essa é a reação. Essa é a resposta que nós temos que dar. Por quê? A opressão vem para nos diminuir. A opressão vem para nos impedir de crescer. A opressão vem para impedir a multiplicação. Mas qual é a resposta que nós damos? Diga com fé, quanto mais me oprimir, mais eu cresço, mais eu avanço, mais eu prospero. Quanto mais me oprimirem, mais eu cresço, mais eu avanço, mais eu prospero. Em nome de Jesus. Esse tem que ser o Espírito que está dentro de você. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Por quê? Não adianta tentar impedir esse povo de crescer. Quanto mais a gente oprime, mais eles crescem. Mais numerosos eles se tornam. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. O que é semente, gente? O que é a boa terra? O que é semente, gente? O que é a boa terra? Então vamos lá. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30. O que significa isso? 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais. Por isso que nós precisamos ouvir com entendimento. O que é normal? Crescer. O que é normal? Crescer. O que é anormal? Não crescer. O que é normal? Crescimento, multiplicação. O que é anormal? Não crescer e não multiplicar. Separa. Às vezes a gente confunde aquilo que é comum do que é normal. Ah, mas é comum todo mundo. Pode ser comum, mas não é normal. O que é normal, o que a Bíblia ensina? Multiplicação. Por isso que quando a palavra entra com entendimento, é natural que eu cresça. Por quê? Por conta das respostas. É o que eu estou dizendo. Ó, nós estávamos aqui, não sei nem se a mulher está aqui. Por que nós estamos fazendo o trabalho da santificação do seu ambiente? Por que nós estamos, desde o dia 1º de outubro, ou começo de outubro, nós estamos atraindo a presença de Deus, louvor e adoração, louvor e adoração, louvor e adoração, santificando o teu ambiente, santificando a tua casa, santificando o teu carro, santificando a tua empresa, santificando o ambiente de trabalho. Por quê? Porque o diabo não tem poder para atuar num ambiente de santificação. Olha, parece uma coisa boba. Eu disse aqui sexta-feira, né? Eu disse, quem está fazendo? Aí a mulher que estava aqui, não sei se ela está aqui hoje, o que ela disse aqui, ó? Lá em casa eu tinha 2 cachorros, que os cachorros se feriam. Eles se feriam. Depois que eu comecei a fazer o que o Senhor mandou, o que o Senhor direcionou, colocar canções, os cachorros dormem junto. Dorme de conchinha. Você acredita? Por quê? Porque a atmosfera daquele ambiente mudou.
Há uma atmosfera espiritual. Há uma atmosfera. Então, o que eu disse sexta-feira? Aonde ajunta mosca? Adianta você pegar, como é que chama o inseticida para matar mosca? Baygon. Existe ainda Baygon? Então tá bom. Adianta você ficar ali naquelas moscas. Tss, tss. Aí você fala assim, detetizei tudo, estou matando todas as moscas lá em casa, mas você deixa o lixo lá. Vai resolver? Não resolve? Mosca, barata, dependendo do lugar que você mora, rato. Não é verdade? Adianta detetizar dessa forma? O que tem que fazer? Tem que fazer o quê? Fazer o quê? Não, eu não ouvi todo mundo. Tem que fazer o quê? Hã? Então, você tira o lixo, vai acabar com as moscas, baratas, bactérias. O princípio é o mesmo. Eu estou te ensinando a tirar o lixo da sua vida. Porque não adianta você vir na igreja, você participa de um culto como este, eu só jogo um Baygon em você, e você sai daqui e o lixo continua. Adianta, gente? Não, estou falando com amor com vocês. Não que você seja uma mosca. Não adianta. Eu jogo um Baygon espiritual aqui, você sai daqui parecendo que está protegido, imunizado, mas você chega lá, o lixo está lá, você não tirou. E você está entendendo o que eu quero dizer que é lixo? Por que eu estou mandando você, por que eu estou pedindo para vocês, santifique o celular de vocês? O celular de vocês é ferramenta de trabalho. De onde você está esperando boas ligações? Bons e-mails, WhatsApp. Você está esperando mensagens de bênçãos. Santifique esse negócio. Imagina, você está lá adorando o Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus. Me ajuda? Minha alma anseia. Poderoso, poderoso. Minha alma anseia. Você está atraindo para a sua vida. Você está atraindo para a sua atmosfera. Primeiro, você está tirando o lixo daqui, ó. Você está tirando o lixo daqui. Você está tirando o lixo daqui. Você está imunizando o ambiente. Você leva esse ambiente para o seu trabalho, essa atmosfera para o seu trabalho. Como eu disse, outro dia tinha um pessoal mandando aqui a equipe de trabalho louvando e adorando. E ele ainda disse na mensagem, fechando negócios altíssimos. Negócios enormes. Eu fui escutando os números deles ali. Por conta da santificação. Entra no carro o mesmo espírito. Entra no trabalho, na empresa, o mesmo espírito. Entra em casa, a mesma atmosfera. Já viu na Bíblia como o significado de Baal, Zebub? Baal, Zebub? Deus das... Só o nome já fala, né? Da sujeira. Está aí, Baal está aí. Está aí, para trazer essa imundície. Então santifica o ambiente, santifica a atmosfera. Parece aquele problema grande, aquela situação que parece que a gente não tem como
resolver. Espera aí, que grande? Grande é quem? Grande é o Senhor. Alegria. Vai que vai dar certo. Grande é o Senhor. Agora com fé, e que nos ajuda. Por isso diante dele. Queremos. Vai com fé e agradecer-te. Confiamos em teu infinito. Fala com fé, fala com autoridade. Pois só tu és, vai. Pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Te garanto que não fica uma mosca lá. Não fica uma mosca lá. E aí você pode emendar. Você continua. É isso que você vai atrair bênção para a sua vida, essa atmosfera de fé. Você não vai dar margem para o diabo te bombardear a tua mente. Vai faltar, o que eu vou fazer? Deus não vai suprir, Deus não vai dar. Não, grande é o meu Deus, grande. Deus, basta uma palavra do Senhor e tudo vai mudar. Uma única palavra do Senhor. Dá o versículo aí. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. O reino cresce. Olha o que a Bíblia diz: atira o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrar. Sabe o que significa atira o vosso pão sobre as águas? Lança a tua semente. Lança a tua semente, porque no passado, as pessoas tinham o hábito de lançar a semente no rio. Quando o rio secava, a semente estava lá e germinava. Se eu seguir aqui, não pare de plantar. Plante pela manhã, plante à tarde, não retire as tuas mãos, porque você não sabe qual semente vai germinar, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente prosperarão. Dá o versículo. Diga comigo: Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus, diga: eu sou mais poderoso do que os meus adversários. Diga: maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Qual foi a oração que nós realizamos a semana passada? Uma palavrinha só. Está vendo? Vocês são tudo ouvintes esquecidos. Vocês recebem na igreja, quando saem da porta, vocês não lembram de mais nada. Eu não teria me esquecido dessa oração. Sabe por quê? O que nós profetizamos? Ninguém se comparou a Daniel. O que é? A unção do incomparável
faz a mesma coisa que você, parece que tem a mesma habilidade que você, parece que faz a mesma coisa que você, parece que tem o mesmo dom que você, parece, mas não é igual. Porque há uma unção diferente sobre você. Você é incomparável. Quem que é a unção do incomparável? Muita gente pode fazer o que você faz, mas não é com você. Muita gente pode trabalhar no que você trabalha, mas não é como você. Muita gente pode parecer, mas não tem a unção que você tem. Até porque a Bíblia diz que a sabedoria e a inteligência de Daniel era divina. Não era dessa terra. E o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. Vamos profeticamente, vamos falar? Diga, eu recebo. Aliás, levanta a sua mão. Eu declaro sobre a tua vida essa unção. A unção do incomparável. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, aqui tem um povo que chama pelo teu nome. Aqui tem um povo que te serve. Aqui tem um povo que te adora. Aqui tem um povo que crê no Senhor. E eu quero profetizar sobre a vida deles essa unção, Senhor. A unção do incomparável. A unção do incomparável. No tempo de Daniel, muitos se pareciam. Tinham gente sábia, tinha gente inteligente, mas não se comparava a Daniel. Não se comparava a unção que estava sobre a vida dele. E eu quero determinar sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Eu quero determinar a unção do incomparável. Muita gente pode fazer o que ela faz, pode ser semelhante ao que ela faz, pode se parecer com o que ela faz, mas não se compara a ela, não se compara a unção que está sobre a vida dela. Ela é incomparável, porque a unção que ela tem é divina, é do alto, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui, pessoas que te servem de coração, pessoas que são fiéis, pessoas que são leais. Eu declaro a unção do incomparável. Ela será incomparável, parece com ela, parece ser semelhante a ela, mas não se compara a ela, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, diga, eu recebo e tomo posse da unção do incomparável. Muita gente pode fazer o que eu faço, mas não será como eu. Não se compara a mim. Diga, em nome do Senhor Jesus. Diga, a unção que eu tenho é divina, é divina, vem do alto, em nome de Jesus. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Acrescentava onde? A igreja. Agora essa eu quero que você tome posse. Diga comigo, assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Bem forte agora. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Diga aí, além de toda medida. Diga aí, além de toda medida. Diga aí, ele não teve como contabilizar, porque foi além, além. Diga em nome de Jesus. Diga, eu creio. Diga, Deus vai derramar tantas bênçãos sobre a minha vida, que não haverá como contabilizar. Será acima de toda medida, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio nesta unção, eu tomo posse desta unção. Diga, assim será na minha vida. Diga, o Deus de José é o meu Deus. Diga, ele fez uma vez, diga, ele faz de novo e vai fazer na minha vida. Ó, a gente começa assim, ó. A gente começa assim. Todos nós passamos por esse processo. Todo mundo já fez conta para ir no mercado, não já? Quem já fez conta assim? Você tinha que ir assim, tudo contabilizado. O dinheirinho era o da conta. Se passasse uma coisa, você tinha que tirar do carrinho. Quem já passou por isso?
Quantas vezes nós fomos no posto de gasolina, o famoso coloca 10 real, coloca dezão, coloca dezão, não é verdade? Mas as coisas mudam. Tem gente que hoje já não faz mais esse tipo de cálculo. Vai no mercado, não importa quanto vai dar. Pega tudo que quer. Não é o que dá mais. Não é verdade? Vai no posto de gasolina, completa, por favor. Completa. Enche o tanque. Mas isso são coisas pequenas. Porque eu acredito, José começou a contabilizar. Ele começou a contabilizar. Mas Deus foi abençoando tanto, que foi fugindo o controle deles. E o texto diz que chegou um momento que ele parou de contar. Porque não tinha mais como contar. E é lindo, porque a bênção de Deus sobre nossas vidas é uma coisa tão linda, que nós temos as bênçãos que nós podemos mensurar e as bênçãos que nós não temos como mensurar. É verdade ou não é? Tem bênçãos que a gente não tem como mensurar, não tem como contabilizar. Que se tivesse que pagar por aquilo é impagável. Levanta as mãos. Eu profetizo sobre a tua vida. Deus vai derramar tantas bênçãos sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, você será abençoado com tudo que o dinheiro pode comprar e com tudo que o dinheiro não pode comprar. O que se pode mensurar e aquilo que não pode se mensurar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga: eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. E mais uma vez você vai dizer como é que vai ser novembro e dezembro? Mais uma vez. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. O que é 100 por um? Mas qual era o segredo? Está aqui no final. Ó. Pode ler. Depois da vírgula. Por quê? Não era semente da Agroceres. Fala, quem trabalha na área aí, entende de uma boa semente? Tem alguém? Tem nenhum agrônomo aqui? Qual era o segredo da semente dele? Qual foi o segredo da prosperidade dele? Sabe, esse é um texto que nos últimos dias fala muito forte comigo. Porque você já parou para pensar, um homem, que se seguir essa leitura aqui, diz assim, ó, diga comigo: o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou o quê? E qual foi a razão disso? Porque o Senhor possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus Você sabe o que é o rei dos filisteus, o rei daquela terra, chegar para um homem, um servo do Senhor e dizer assim: vai embora, sai daqui, vai para outro lugar, porque tu se tornou mais poderoso do que nós. Você já é mais poderoso do que nós. Um homem de Deus se tornar mais poderoso do que o rei da nação? Já parou para pensar nisso? Ele cresceu tanto, ele prosperou tanto, que eles pediram para ele se retirar de lá, porque ele se tornou mais poderoso do que o rei da nação. Está vendo como a mente tem que abrir, as nossas orações devem ser orações poderosas? Vou falar o que eu disse semana passada. Tem gente que diz assim: eu quero a bênção de Isaac, dê a Deus o que Isaac deu. Que às vezes a gente fala isso.
eu quero o que Deus fez na vida dele. Ok, dê a ele, dê a Deus o que ele deu e você vai receber o que ele recebeu. É assim que as coisas funcionam. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Quando fizeram o quê? Fizeram o que Jesus direcionou. Pela palavra do Senhor, não pela experiência. De vez em quando você precisa sair da experiência. Se Pedro tivesse dito assim para o Senhor: Senhor, o Senhor me perdoe, mas eu tenho anos de experiência no ramo. Eu sei de trás para frente, de frente para trás, como é que faz esse tipo de pescaria. E o que o Senhor está me pedindo agora não funciona. Isso é a minha experiência. Mas o que Pedro disse? Pela tua palavra, com base na tua palavra, não com base na minha experiência. Tira experiência. Com base na tua palavra. E quando ele fez, o texto diz, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que às vezes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles viram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quer dizer, a pesca foi sobrenatural. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia e ela estava cheia. Leia aqui, por favor. Quantos? Então, olha o que eu vou te falar. Última vez, quem estava aqui a última vez que eu preguei sobre isso? Quem estava? Foi agora, recente. Tinha uma pessoa aqui que disse assim, ó, olha aqui para mim, acorda aí. Está cansativa a pregação? Não. Tem gente dormindo? Hã? Ou está em espírito? Hã? Está orando? Está recebendo alguma mensagem aí do sobrenatural? Mas tem que ter cuidado que me assusta, viu, gente? Que eu já fico começando a querer repreender, porque a pessoa começa já... Vira a bola do olho, pô, já estou quase amarrado. O que eu estava falando? Sim. Aí uma pessoa disse assim, a hora que eu falei dos 153 grandes peixes, a pessoa questionou aqui e disse assim, como? Eu nem dou conta. Mas aí é um problema teu. Só que hoje ela testemunhou, hoje, pela manhã, no meu culto da manhã aqui, ó, não testemunhou para mim, testemunhou para o pastor Guilherme. Ela disse, o dia que o bicho falou sobre isso, eu questionei. Mas eu já estou com 159 contratos assinados. 159 contratos assinados. Nós profetizamos 153. Ela já está com 159 contratos assinados. Ela que dentro dela gritou, como? Eu não tenho nem capacidade para isso. E não são coisas pequenas, porque ela é engenheira. Está com 159, falou hoje, para o pastor Guilherme. 159 contratos não é perspectiva não, assinados. Deus não pode mandar 153 novos grandes clientes para você? Cliente, aluno, sei lá o que você precisa, vendas. Ele pode ou não pode? Nossa função é orar. Nossa função é orar. Esse é o nosso papel. E Deus faz. Nós estamos orando por multiplicação. Diga comigo, eu vou sair daqui com esta unção
de bênçãos multiplicadas. Então fique em pé, por favor. Bênçãos multiplicadas. Já parou para pensar? Olha que coisa linda. Promoções, contratos assinados, vendas. E o mais lindo, sabe o que aconteceu? Olha como é que Deus faz. Uma porta se abriu, que gerou esses 159 contratos. Uma porta se abriu. Uma porta que gerou isso. Fé é crer. Se é possível, você não precisa de fé. Não é verdade? Se é possível, você vai e faz. O Vitor está contando que a pessoa testemunhou para ele que era dia 28 ou 29 do mês. Agora, passou. Ela ia fechar o mês no vermelho. Uma venda, um cliente que ela fechou, correspondeu a 120 clientes. Uma venda. Um cliente. Agindo eu? A porta que Deus abre? Ninguém pode fechar. Ninguém. O Senhor, Ele sempre nos surpreende, Ele vai além. Bênçãos serão multiplicadas. Mantenha o teu foco. Vamos colocar mais força novembro e dezembro. Vamos intensificar. Novembro e dezembro serão meses de multiplicações. Coisas surpreendentes vão acontecer. Nós estamos orando para isso. Muitas coisas, dinheiro, negócios, contratos, negociações. Quem vai terminar o ano de carro novo? Tá ligado? Tá ligado? Assim será. Assim será. Ontem veio uma palavra para nós. Tem gente que vai terminar dentro da sua casa nova. Sabe? Eu terminei o culto aqui segunda-feira passada. Eu terminei o culto aqui. Alguém que precisava de uma provisão assim milagrosa. Milagrosa. E fazia 2 semanas que essa pessoa estava pedindo ajuda em oração, porque já foi um mover na vida dela, algo sobrenatural na vida dela. Ela comprou um imóvel pela fé e fez uma carta de crédito para dar o lance na carta de crédito. Ele conversa com o proprietário do imóvel, o proprietário aceita, fez a negociação e deixou entrar para dentro para quando saísse a carta de crédito. Certo? Certo? Entendeu ou não? Quem trabalha com imóveis aqui? Isso é comum? Não é comum. A pessoa aceitou, a pessoa, não, tudo bem, eu estou vendo que você é uma pessoa de bem, eu vou deixar, você entra, nós vamos fazer o contrato, e aí ele falou, eu estou dando lance na carta de crédito, a carta vai sair, eu acredito no milagre, e deixou ele entrar. Primeiro mês não saiu, segundo mês não saiu, terceiro mês não saiu, e ele orando, porque o cara deu um prazo para ele, e ele deu um lance na carta de crédito, mas também não tinha o dinheiro para honrar o lance. Porque o valor do lance era alto. Entendeu? O valor do lance era alto. E aí, sexta-feira é o dia das minhas orações. 2 sexta-feiras consecutivas, ele me enviava os pedidos, falava assim, agora nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de um milagre, bispo. Que eu não tenho dinheiro. O lance saiu, eu não tenho como pagar o lance. O lance saiu, eu não tenho como pagar o lance. E aí,
Um dia na madrugada eu falei assim: Senhor, a situação é grave, agora o Senhor entra ou vai zangar. E eu disse assim a Deus ainda nessa oração, eu falei: Senhor, eu vou lançar a mão do meu crédito, eu tenho feito depósito diante do Senhor, eu quero lançar a mão do meu crédito, e eu preciso que o Senhor responda, porque eu sei da gravidade dessa situação, eu preciso que o Senhor socorra. Segunda-feira, sabe que eu faço culto de manhã também, né? Na segunda-feira, eu faço de manhã terminei o culto, tinha uma pessoa aqui comigo, tal, terminou o culto, foi embora para baixo. Quando foi o culto da noite, terminei o culto, a pessoa subiu aqui, já com uma cara alegre, e virou para mim e falou assim: estamos aqui para compartilhar com o Senhor que o milagre aconteceu. Ele abriu o celular e falou assim: ao boleto pago, quitado. Eu falei: como? Ele falou: o senhor não vai acreditar. Uma pessoa estava no culto do Senhor aqui pela manhã, alguém falou da minha situação para ela, e a pessoa que falou está aqui também, falou da minha situação, ele não me conhece, ele não é meu amigo, eu não tenho relação com ele, ele simplesmente pagou meu boleto e me deu o nome da pessoa, eu sei quem é a pessoa, conheço a pessoa, estava no culto pela manhã e pagou o boleto dela. Eu estou falando de aproximadamente 50 mil reais. Como é que eles vão acertar? Não sei. Mas ele precisava desse milagre. Ele precisava desse socorro. E Deus operou. Porque agindo Deus, a gente toca o coração de Deus, Deus toca o coração dos homens. Se nós temos o favor de Deus, nós temos o favor dos homens. Nós temos o favor de Deus, nós temos o favor dos homens. Deus faz. Vamos orar? Vai sobrar ou vai faltar? Bênçãos serão multiplicadas? Então, em nome de Jesus, profetiza aí agora, bênçãos multiplicadas. Você vai declarar em nome do Senhor Jesus: novembro e dezembro serão meses de bênçãos multiplicadas. Novembro e dezembro serão meses de bênçãos multiplicadas. Novembro e dezembro serão meses, haverá uma aceleração de bênçãos. Em nome do Senhor Jesus, novembro e dezembro serão meses de milagres. Eu verei o sobrenatural, Deus, Senhor, eu oro com a tua igreja, eu profetizo o sobrenatural na vida do teu povo, eu declaro o sobrenatural na vida do teu povo, eu profetizo o sobrenatural na vida do teu povo, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Senhor, opera, meu Pai, de forma sobrenatural. Eu profetizo em nome de Jesus, vai sobrar e não vai faltar. Mova céus, mova terra, desembaraça o que está embaraçado, desamarra o que está amarrado. Ó meu Deus, muda o que só o Senhor pode mudar, defina aquilo que só o Senhor pode definir. Meu Deus, eu quero um grande mover, uma grande reviravolta. Ó meu Deus, mova os céus, mova a terra, envia anjos, meu Pai, mova céus e terra para abençoar o teu povo. Envia, meu Pai, eu quero bênçãos, eu quero processos acelerados, eu quero definições, eu quero milagres. Mexa, meu Pai, é na justiça do trabalho, ó meu Deus, é na justiça federal, ó meu Deus, Senhor, eu não sei qual é o órgão, eu não sei quem são as pessoas, meu Deus, abra as portas, meu Pai, usa a gente para favorecer, usa a gente para abençoar, usa, meu Pai, dê definições ao teu povo, dê vitórias ao teu povo, socorre o teu povo, dê milagres, meu Deus. Eu declaro um novembro milagroso, um dezembro milagroso, novembro de aceleração de processos. Eu declaro de milagres, do sobrenatural acontecendo. Honra, meu Pai, abre portas
portas, negociações, concretizações, parcerias, ó meu Deus, fusões. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, abençoa, que Ele feche, meu Pai, os maiores contratos do ano agora, que Ele feche as maiores negociações do ano agora, ó meu Deus, Senhor, aquilo que Ele teve não até agora Ele terá sim, porque a Tua palavra diz que em todas as coisas o Senhor age em nosso favor. Mova céus, mova a terra, mas abençoa, dê vitórias, dê definições. Eu quero milagres para o Teu povo. Eu profetizo, meu Pai, um grande mover, uma onda de milagres, uma onda de testemunhos, uma onda, Senhor, uma onda de milagres, em nome de Jesus. Eu profetizo os 153 grandes peixes. Eu declaro 153 novos clientes, 153 novas negociações, 153 unidades vendidas. Eu declaro em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor. Eu acredito, meu Pai, ó meu Deus, acelera, move, dê vitórias ao Teu povo, manifesta o Teu poder na vida do Teu povo, age em favor do Teu povo, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus. O Senhor é grande, operando o Senhor quem pode impedir, operando o Senhor quem pode impedir. A porta que o Senhor abre, meu Pai, ninguém pode fechar. Eu estou Creia, guardado por diga, milagres vão acontecer na minha empresa, no meu trabalho, milagres vão acontecer na minha vida, o sobrenatural vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer na minha clínica, o sobrenatural vai acontecer no meu escritório, o sobrenatural vai acontecer. Eu creio em Ti. Creia. Haja o que houver, Creia. venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Eu não vivo do Nós que cremos, Senhor, nós cremos. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Ele vai prover. O Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus da provisão. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, Jeová Jiré. irás prover De novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Ele vai prover. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, Vivo do que creio. Vivo do que creio, irás prover de novo. Ele vai prover. Ele vai prover. Eu creio em Ti. Prover, Senhor. Prover. Prover, Senhor. Envia a unção do sobrenatural. Envia a unção de milagres, Senhor. E o vento forte. Envia, Senhor. Não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Não. Em Ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão. Ele só diz: aquieta-te. Aquieta-te. Em Ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Não. Em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus. Fecha os seus olhos e eu vou declarar sobre a tua vida o que eu comecei na live hoje.
todas essas bênçãos virão sobre vocês em abundância. Serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Eu declaro que você seja abençoado nessa cidade, que você seja extremamente honrado, abençoado em nome de Jesus. Serão abençoados com muitos filhos e boas colheitas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo, de cevado e com muita comida. Diga a todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. Diga: em todo lugar que eu for e tudo que eu fizer, diga: eu serei abençoado. Haverá bênçãos quando entrarem e bênçãos quando saírem. Diga: todo lugar que eu entrar, eu serei abençoado. Serei abençoado ao entrar e serei abençoado ao sair. O Senhor lhes dará poder para vencerem todos os inimigos que atacarem vocês. Diga: eu vencerei todos os inimigos. Quer dizer, todos os problemas que se levantarem, diga: vão cair. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão por 7 direções diferentes. O Senhor, o nosso Deus, abençoará vocês em tudo que fizerem. Ele lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Diga: os meus depósitos ficarão cheios. Diga: ele me abençoará ricamente. O Senhor fará de vocês seu povo santo. O que significa povo santo? Todas as nações do mundo constatarão que pertencem ao Senhor e sentirão respeito por vocês. Diga: todos que não me respeitaram vão me respeitar. Eu serei respeitado em todos os lugares. O Senhor fará com que vocês sejam muito prósperos. Diga: o Senhor fará que eu seja muito próspero. Diga: e eu serei muito próspero. Deus abrirá o céu onde guarda suas ricas bênçãos e lhe dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, ou a muita gente, porém não tomarão emprestado de ninguém. Diga: Deus abençoará o trabalho que eu fizer. Diga: Deus abençoará o trabalho das minhas mãos. Diga: e eu terei para emprestar, mas não tomarei emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente todos os mandamentos do Senhor, o Deus, o seu Deus, o Deus que hoje estou dando a vocês, Ele fará com que fique no primeiro lugar entre as nações e não no último. Ele fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Diga: minha fama sempre crescerá e nunca diminuirá. Mas é uma boa fama, né? Porque tem gente que é famoso pelas coisas erradas que fazem. Fama do profissional excelente, extraordinário que você é, competente que você é. Então o Senhor fará de vocês cabeça e não cauda. Vocês estarão sempre por cima e não por baixo. Diga: eu estarei sempre por cima e jamais por baixo. Não vacilem, nem se desvie, ou não se desvie nem mesmo 1 centímetro para a direita ou para a esquerda das palavras que eu estou dizendo a vocês. Nem 1 centímetro. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que Deus age, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Diga comigo assim, ó. Diga: Deus
fará todas as coisas cooperarem para o meu bem. Diga: todas as coisas vão cooperar para o meu bem em novembro e dezembro. Diga: vai sobrar, não vai faltar. Que diremos, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, lê lá, ó, tá lá, ó. Se Deus é por nós, Ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Acaso não nos dará todas as outras coisas? Todas as outras coisas? Se a coisa mais importante Ele não negou, como é que Ele vai negar qualquer outra coisa que é menos importante? O que nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar? Diga comigo: serão as aflições? Ou calamidades? Perseguições? Ou fome? Miséria? Perigo? Ou ameaças de morte? Lê em voz alta agora, diz: mas, apesar de tudo isso, bem forte, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos aflição, perigo, calamidade, miséria. Louve ao Senhor. Diga: é o Senhor. É o Senhor. Ele é grande. Não são os seus problemas que são grandes, não. Na cidade do nosso Deus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Em que nós temos a vitória. E que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Eles podem vir por um caminho, mas vão fugir por 7. Por isso diante dele nos prostramos. Levante as suas mãos e diga a Ele: queremos o teu nome engrandecer. Diga aí: agradecer-te. E agradecer-te por tua obra. Por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Diga: pois só tu és. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome. Nós queremos, Senhor. Engrandecer. Nós louvamos ao Senhor. Tu és digno de ser louvado, adorado, glorificado. Agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A honra. Diga a Ele: a glória. A glória. A força. A força. E o poder. E o poder ao Rei Jesus. Eu louvor. Ao Rei. Ao Rei Jesus. Jesus. A honra. A glória. A glória. A força. A força. E o poder. O poder ao Rei Jesus. E o louvor. E o louvor
Ao quem? Ao Rei. Que Rei? Jesus. A honra. A glória. Glória. Nós te louvamos, Senhor. A força. Que a tua presença esteja no nosso meio. Que a tua presença esteja em nossos lares. Que a tua presença esteja, meu Pai, nas empresas, no local de trabalho. Jesus, a glória. A glória te seja dada, a força e o poder. E o poder ao Rei Jesus. Jesus. E o louvor. E o louvor ao Rei. Ao Rei Jesus. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. A Ele toda a glória. A Ele. A Ele a glória para sempre. Amém. Tu és digno, Senhor, receba. Glória a Ele. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória para sempre. Amém. Só um minutinho, feche os seus olhos e com os olhos da fé veja o novembro e o dezembro extraordinário que você terá. Só de notícias maravilhosas. Pode se levantar uma notícia aqui, outra ali, vir uma situação, mas lembre-se, por um caminho virá e por 7 fugirá. Porque já foi decretado, declarado. A sua vitória, seu final de ano vai ser glorioso. Seu novembro, seu dezembro será extraordinário, de bênçãos, de boas novas. Grandes viradas vão acontecer ainda esse ano. Grandes reviravoltas vão acontecer ainda esse ano. Grandes reviravoltas, grandes viradas vão acontecer ainda este ano. Quando chegar dezembro, final de dezembro, Natal, Ano Novo, você vai estar fazendo seus cultos de ação de graça e louvando a Deus pela glória, pelas bênçãos maravilhosas. Em nome de Jesus, o que não aconteceu nesses 10 meses, Deus vai fazer nesses 2 meses. Amém? Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse. Dê para Jesus bem forte. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus, e Ele me diz. Você. Não. Abro os meus olhos e posso ver cadeias caindo, Porta se abrindo. porta se abrindo. Diga: você. Não. Mais uma vez. Quem determina o começo e o fim, E o fim já foi determinado. Deus, e Ele me diz. O quê? Não.